Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema de hoje, um nome no mundo vindouro. A Kabbalah explica que uma alma aperfeiçoada é aquela que está conectada ao mundo vindouro, ao mundo por vir, a era messiânica. Dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. Continuando a história de Abraão. Um anjo chamou do céu e disse: Abraão, ó Abraão. Isso está em Gênesis 22, 11. Por que o anjo repete o nome de Abraão? Porque cada tzadik, cada justo neste mundo tem duas almas. Uma neste mundo e a outra lá no mundo vindouro, está lá no Éden. Então, encontra-se com cada tzadik, que é um ponto ou outro na Torá, seu nome é repetido. Então, alguns nomes na Torá, quem chama ele o Deus ou um anjo, costuma repetir o nome duas vezes. No caso de Abraão, foi Deus. Por exemplo, Moisés, está em Êxodo 3:4, ou Jacó, está em Gênesis 46:2, ou Samuel, está em Samuel 1:3-4, ou Shem, está em Gênesis 11:10, que é o 100, né? A única exceção é Isaac, cujo nome não está escrito duas vezes como os outros. Pois, quando Isaac foi oferecido no altar, sua alma mundana o deixou. Quando o pai dele foi sacrificá-lo no altar, quando Abraão foi sacrificar Isaac, que depois o anjo segura a mão de Isaac, de Abraão, e não permite que ele sacrifique Isaac, quando Abraão disse, bem-aventurado é aquele que traz os mortos de volta à vida. Apenas a alma de Isaac do mundo vindouro voltou para ele. A alma que nasceu com ele não voltou, foi embora. Então ele não tinha duas almas, então não precisava se repetir o nome dele duas vezes, ou seja, não precisava chamar as duas almas. Portanto, descobrimos que o santo abençoado é ele, Deus, não atribuiu seu nome a ninguém mais teve o nome. Ninguém que viveu nesse mundo além de Isaac, porque ele era considerado como um morto nesse mundo nosso, e vivia no mundo vindouro. Isso está em Zohar 1, 60a. Desde o dia em que Moisés nasceu, ele era perfeito. Quando um nome é mencionado duas vezes na Torá, há um psik Ta'amá entre esses dois nomes, que quer dizer que é uma nota de cantilação que exige que se faça uma pausa entre a primeira e a segunda menção do nome. Ou seja, quando se fala um salmo ou lê um pedaço da Torá em hebraico, tem uma pontuação que você canta e tem que fazer uma parada. Toda a Torá e todo o salmo, na verdade, ele é cantado. Como Abraão, Jacó, Samuel. No entanto, Moisés é escrito sem um psik ta'amá entre os dois. Qual é a razão? Então, na verdade, é assim, Abraão, Jacó, Samuel, e Moisés é Moisés, não tem o intervalo. Qual é a razão de Moisés não ter esse intervalo? Quanto ao versículo Abraão, o último está completo, ou seja, indica que Abraão alcançou a perfeição, pois ele passou nos 10 ensaios, nos 10 testes,
com os quais foi testado, enquanto o primeiro indica que ele ainda estava incompleto. Então, quando chamou ele pela primeira vez, é porque ainda ele estava incompleto. Perdão. É por isso que existe um Psik Ta'amah entre os dois nomes. Agora, ele não era o mesmo de antes. Então, no segundo chamado, ele já estava completo, ele já não era mais o mesmo de anteriormente. Da mesma forma, Jacó, o último está completo, pois foi anunciado que José estava vivo, após o qual a Sheriná, mais uma vez, habitou em Jacó, enquanto no primeiro, não. A Sheriná ainda não habitava nele. Além disso, agora na terra de Israel, a árvore sagrada Jacó tornou-se completo, refletindo o mundo acima de Zeir Anpim, que tem 12 dimensões das 12 tribos, correspondente a todas as permutações possíveis do nome inefável ou do inefável nome de Deus, e 70 ramos, que corresponde às 70 almas que acompanharam Jacó até o Egito. Se encontra isso em Êxodo 1:5. É possível que 70 também represente o estado de Tikkun, ou o estado de conserto, que é a retificação completa da Sefirot de Zeir Anpim, Malhut 7 vezes 10, onde cada uma das 7 Sefirot contém todas as 10 Sefirot. Jacó não tinha isso antes. Desde o último nome, Jacó, indica a conclusão ou perfeição, enquanto o primeiro não tem um Psik Ta'amah entre eles. Então representa isso, a primeira fase de Jacó e a segunda fase de Jacó, que aí depois Jacó, dele se origina as 12 tribos de Israel, as 12 tribos do povo judeu. Também Samuel tem um Psik Ta'amah entre os nomes, ou seja, um espaço entre eles. Por quê? Porque o último indica a perfeição, enquanto o primeiro não. Então, o que quer dizer essa que tem que ter um espaço? Porque o primeiro, essa pessoa ainda não é perfeita. Deu um espaço, ela criou a perfeição, ela se aperfeiçoou, se corrigiu, aí se repete a segunda vez. Em um certo ponto, ele se tornou profeta. Antes disso, ele não era profeta. Agora vamos a Moisés para encerrar o vídeo. No entanto, Moisés é escrito sem um Psik Ta'amah, ou seja, sem intervalo entre os dois nomes, entre as duas chamadas. Moisés, desde o dia em que Moisés nasceu, ele já nasceu perfeito, como está escrito, e ela, a mãe de Moisés, viu que ele era bom. Isso está em Êxodo 2.2. E por aqui vamos encerrando o vídeo de por que algumas pessoas são chamadas duas vezes na Torá, entre elas um espaço entre a primeira vez que se fala o nome até o segundo, e a diferença de Moisés, que se fala os dois nomes ao mesmo tempo, sem intervalo, porque Moisés não precisou de retificação. Moisés não precisou ele já nasceu perfeito, enquanto os outros precisaram de um tempo para adquirirem a perfeição. Com isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.